Ao meu lado eu converso a partir de agora com o nosso comentarista João Pedro Melo. João Pedro, boa tarde. Zagallo, Pepe, Dino, Sani, Mazzola e Moacir. São os campeões de 58 que ainda estão vivos. Ontem o Brasil perdeu, acho que o maior de todos eles. Boa tarde. Boa tarde, Mauri. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Pois é, foi um baque, a gente já esperava, né, que isso pudesse acontecer por conta dos últimos acontecimentos. Enfim, já fazia um mês que ele estava ali naquela luta. A gente vinha falando aqui no Correio Esporte, como a gente ainda tinha fé, orava, pedia para que ele se recuperasse, mas a situação parecia cada vez pior e, de fato, se concretizou, o que é um baque para todo mundo, né? A gente perde o maior de uma geração, talvez, na minha opinião, o maior do esporte, né? O maior jogador de futebol que já pisou os gramados do mundo. E parece que é um cara da família, né? A gente que cresceu ouvindo histórias dele. Eu, lógico, não tive a oportunidade de ver o Pelé jogando. O que eu sei, vi em vídeos, eu vi, né? Eu vi principalmente do meu pai, que acompanhou e é um fanzaço do Pelé. E eu respeito muito quem teve a oportunidade de acompanhar, quem também ouviu de quem acompanhou e fala que ele é o rei. Acho que, na minha opinião, a gente conversou sobre isso, né? Quando o Messi venceu a Copa do Mundo junto da seleção argentina. Eu acho que o Messi já pode entrar na sala que o Pelé tem residência fixa, mas naquela cadeirinha ali só o Pelé senta e vai ser assim para sempre, por tudo que ele construiu. E vamos reverenciar o rei, né? É só isso que a gente pode fazer. Ô João, não daria tempo para a gente colocar aqui as homenagens, né? Líderes políticos, presidentes de Estado, clubes, entidades, enfim, inúmeras pessoas. A internet realmente parou, né? O Pelé realmente, como diz a gíria popular aí da nova geração, quebrou a internet. E, de fato, merece por ser aí o maior atleta do esporte mundial. Isso mostra, né, muito o tamanho dele, né? E isso também mostra também o carinho aí, porque você avaliasse, analisasse aí o carinho e o respeito também dos clubes, dos esportistas, daqueles que fazem aqui o esporte na Paraíba, né? Claro, lembraram também desse momento de dor para o esporte mundial, né? Pois é inevitável, né? Todo mundo sente, quem vive de esporte, quem ama o esporte, quem faz o esporte no dia a dia, aqui na Paraíba também, não tem como não sentir. O cara abriu portas, o cara transformou um esporte que hoje é o que é, o futebol, e na época em que o Pelé começou, não era, né? Se tornou por conta dele. E aí os nossos clubes aqui, os clubes paraibanos, renderam homenagens. Acho que todo mundo ontem tinha de fato que render homenagens, por isso que a internet foi tomada por fotos, por vídeos, por declarações que reverenciam o Rei Pelé. E a gente não podia ficar de fora, né? A gente, enquanto futebol paraibano, por isso que todo mundo também preparou ali a sua postagem, preparou sua homenagem. Uma homenagem que infelizmente parecia estava todo mundo pronto, né? Porque, como a gente havia falado já na semana anterior, né? Os boletins, a cada divulgação do boletim, a notícia era pior, e a gente sabe que o câncer, que essa doença é uma doença que é intragável, enfim. Quem já teve isso na família sabe muito bem o que estou falando. Mas, além disso, como nós vimos aí na matéria, Pelé, além de tudo que construiu dentro de campo, fora dele, eu acho que hoje é importante se ater apenas ao Pelé e não ao Edson Arantes, né? Porque nós tratamos de esporte. Mas o Pelé, ao meu ver, é o grande ídolo, o ídolo de um esporte que é a paixão do mundo, mas não parece ser a unanimidade no Brasil, né? Foi recheado de polêmicas a sua carreira, de mais de 2 décadas, ou o brasileiro não tem ainda um carinho, um Pelé? O que faltou? É muito difícil, né, a gente reconhecer os nossos ídolos. Eu acho que isso mais na época em que ele jogava e logo depois, né? Hoje em dia, até porque a gente já está há muito tempo sem ver o Pelé em campo. O pessoal da minha geração, por exemplo, já não viu. E então também não tem nem motivo para discordar ou para não gostar do Pelé, né? O pessoal da minha geração, de uma geração anterior, a gente só tem de fato que valorizar. Mas acho que na época em que o Pelé jogava e logo depois, isso aconteceu também porque o futebol ainda era um esporte à margem, né, da sociedade, não era um dos esportes principais ou mais valorizados, principalmente pela elite. A gente não pode deixar de citar que o Pelé era um cara negro, pegando os holofotes para si. Sim. E apesar de não ser lugar de fala para comentar isso é evidente, né? E incomodou com certeza. Até hoje incomoda muita gente, mas ele sempre defendeu isso, né? E sempre representou o Brasil, colocou o Brasil no mapa do mundo. E o futebol foi transformado, né? Pelé, antes
para o pessoal da minha geração que está assistindo a gente, talvez não saiba, de gerações mais novas, não tinha cartão amarelo antes do Pelé apanhar na Copa de 62, 66, né? Que a gente viu aí na matéria agora há pouco, como ele saiu ali machucado lá na Copa da Inglaterra e não existia cartão. Então, bateram tanto no Pelé que o pessoal disse, a gente tem que proteger os nossos atletas, os nossos craques. E aí começaram essas punições. Então, o Pelé transformou o futebol enquanto ele ainda jogava futebol. Depois a gente também viu aí na matéria a Lei Pelé, né? Então, um cara que tem toda essa influência numa modalidade, não é à toa. Ele, de fato, construiu muita coisa e é uma pena que ainda exista algum brasileiro que não reconheça isso. Hoje, acho que a grande maioria reconhece tranquilamente, porque o que ele fazia em campo era mágica e ele influenciou esse esporte que a gente tanto ama.